chegamos então para trabalhar a propriedade, direito de propriedade, um acervo de incisos que trata do assunto a partir do nosso inciso 22. O inciso 22, por sua vez, ele nada trata, ou na realidade nada nos exige. Ele apenas inaugura o direito de propriedade quando diz que é garantido o direito de propriedade. Já o inciso 23, ele já traz um dever, uma obrigação. Ele nos mostra que a propriedade atenderá a sua função social. E aqui a gente já tem um ponto importante, porque quando nós falamos da função social de uma propriedade, aqui a gente está tratando de propriedade imóvel, precisamos levar em consideração que essa função social ela pode ser urbana, essa função social pode ser rural. Vai depender da propriedade, né? Aqui no Mato Grosso é muito interessante a gente bater esse papo, né? Porque nós verificamos tanto zonas urbanas quanto zonas rurais de maneira muito efetiva. Tá? Então você tem propriedades urbanas e propriedades rurais. Eu vou até pedir para que você faça algo comigo, para que você busque aí na sua Constituição o artigo 182. A gente vai fazer uma leitura muito rápida do artigo 182. Eu estou o localizando aqui. Queria que você também localizasse aí na sua Constituição. Arthur, mas eu não tenho Constituição. Então joga aí no Google rapidinho, abre aí uma página em separado, né, no seu navegador, porque vai ser muito importante nós levarmos em consideração alguns valores que estão lá no artigo 182. Eu sei que você parou aí agora, né, deu um pause no vídeo para localizar, mas eu já estou chegando aqui também para com você evidenciar essas informações. No nosso artigo 182, nós encontramos a política urbana, que trata justamente da função social urbana. E a leitura é muito lógica, mas muito autoexplicativa. Diz assim, ó, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, então é uma competência do município estabelecer essa função social urbana, conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Olha o objetivo. Tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, a gente traz aqui como função social urbana as regras de edificação do solo urbano, de organização do solo urbano, de planejamento do solo urbano. É interessante que aqui em Cuiabá a gente verifica algo muito legal, né? E a cidade, o município de Cuiabá, ele é muito bem projetado. Pelo menos aqui nesse nosso centro, né, próximo aqui da LAC Concursos, ruas bem projetadas, uma organização urbana muito visível. E essa organização urbana, esse planejamento urbano, é competência do município, competência municipal. Tá? E o legal, olha aqui, ó, o parágrafo 2º desse mesmo artigo 182, ele diz o seguinte, ó, que a propriedade urbana, aí já levando em consideração que a gente tem no inciso 23 aqui que está na tela. A propriedade urbana, ela cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Os municípios, eles apresentam planos diretores. E nesses planos diretores, esse ato normativo, lei municipal, nós encontramos essas regras de planejamento, de edificação, de organização do solo urbano. A propriedade precisa cumprir essas regras, justamente para se adequar à função social urbana estabelecida por esse município. Voltando no parágrafo 1º, a gente ainda encontra assim, ó, que o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, Câmara dos Vereadores, é obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes. É um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Então a gente verifica que todo município com mais de 20 mil habitantes, nós temos a necessidade desse plano diretor, dessas regras. Deixa eu avançar um pouquinho, deixa eu ir lá para o artigo 184 agora. Olha o que o artigo 184 nos apresenta. Olha aqui, ó. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Então a gente já verifica que a função social rural ela é de competência da União.
enquanto a função social urbana é de competência dos municípios, a função social rural já é de competência da União. E diz mais, ó, mediante essa desapropriação, né, pela propriedade rural para a propriedade rural que não cumpre a função social, será mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos. Então aqui a gente já está percebendo quando a propriedade rural não cumpre a função social, ela pode ser desapropriada pela União, ou seja, o proprietário pode perder a sua propriedade. E aí o artigo 186 ele diz assim, olha que barato, a função social rural ela é cumprida quando a propriedade rural atende. Olha o que deve atender. Simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos. Ó, aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então a gente está verificando que essas regras são estabelecidas pela União e devem ser cumpridas pelo proprietário, caso contrário, a desapropriação pode acontecer, e é a retirada da propriedade. Arthur, e a função social urbana? Propriedades urbanas, quando não cumprem essa função social, elas também podem ser desapropriadas? Podem sim, mas aí eu vou ter que voltar para o nosso artigo 182 e ler com vocês o parágrafo 4º. Olha o que diz. Ó, é facultado ao poder público municipal, agora é propriedade urbana, então é município, ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsórios, uma obrigação. O proprietário tem que cumprir. Te dou um prazo para tanto. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo. Então aqui são, na realidade, multas que esse proprietário acaba tendo que cumprir, se porventura não atendendo função social. Mas, desapropriação, com pagamento mediante títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e juros legais. Então, da mesma maneira, esse proprietário de uma propriedade urbana, ele também pode ser desapropriado, caso não atenda função social. Você está percebendo? Então a gente evidencia nesse instante a possibilidade também de punições para o proprietário urbano, assim como para o proprietário rural, quando não cumprindo a função social. Tudo começa pelo artigo 5º. Tudo começa nesse inciso 23, quando a gente lê que a propriedade atenderá à sua função social. E o mais legal nessa leitura que nós fizemos, e uma leitura muito autoexplicativa, é que a desapropriação já surgiu. E quando a gente fala de desapropriação, é justamente a retirada, a tomada da propriedade do proprietário. Só que quando, continuando aqui, o inciso 24 ele volta a falar de desapropriação. Mas ele fala de uma desapropriação diferente. Olha o que a gente encontra. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Uma coisa é importante você entender. A desapropriação que nós lemos aqui, no artigo 184 e no artigo 182, desapropriação que decorreu da negligência do proprietário. Foi aquele proprietário que deveria ter cumprido a função social e não cumpriu. Como última penalização, ele foi desapropriado, ele perdeu a propriedade. Descumprimento de função social.
evidente negligência do proprietário. Aqui, a desapropriação ela já não decorre de uma negligência. O proprietário, em regra geral, não está sendo negligente, mas ele está sendo desapropriado por conta de necessidade pública, utilidade pública, interesse social. Vamos imaginar aquela sua casa gigante, gigantesca. Você tem? E nesse contexto, vamos imaginar que o poder público precisa triplicar uma via que passa em frente à sua casa, mas para que essa triplicação aconteça, parte da sua propriedade deverá ser desapropriada. Você está em dia com a função social, cumpre todas as obrigações, paga seus impostos inerentes à propriedade, mas ainda assim você pode ser desapropriado. Ainda assim, essa desapropriação pode acontecer, não por conta de uma negligência tua, mas a necessidade pública. Utilidade pública, vamos imaginar que você mora ali no entorno de um hospital e agora o poder público tem a pretensão de estender esse complexo hospitalar, para tanto, precisa desapropriar aquelas propriedades que estão em seu entorno. Nesse cenário, você vai ser desapropriado. Utilidade pública. A sua propriedade passa agora a ser utilizada como um bem público. Não é negligência tua, mas a supremacia do interesse público fala mais alto que o seu direito individual. Assim como o interesse social. A necessidade de se garantir, por exemplo, o bem-estar da sociedade, querem construir algo ali naquele ambiente, uma praça, alguma coisa nesse sentido, pode acontecer. Você está percebendo? Então, nesse cenário, gente, verificamos a desapropriação ocorrendo não pela negligência do proprietário, mas pela supremacia do interesse público. Vamos fazer, então, as nossas primeiras anotações aqui. Olha aqui, ó. O que a gente viu? Artigo 5º, inciso 24. A desapropriação em decorrência da supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público. E aqui a gente verifica necessidade pública, utilidade pública, interesse social. E garantido, a indenização justa, prévia, em dinheiro. Totalmente diferente daquela desapropriação sanção. E é assim que a gente chama, uma desapropriação punição. Essa aqui decorre do descumprimento de função social. De função social, tá? Agora toma cuidado, tome bastante cuidado. Olha aqui, quando a desapropriação decorre da supremacia do interesse público e nós afastamos a negligência do proprietário, a nossa Constituição determinou indenização justa, prévia e em dinheiro. Agora pense você, quando a desapropriação decorre da negligência do proprietário, do não atendimento da função social, a pergunta é, teremos indenização? E a resposta que você precisa me dar é sim, teremos indenização. Todavia, essa indenização se dará em títulos da dívida pública, agrária
em se tratando de propriedade urbana, em se tratando de propriedade rural. A gente evidenciou, inclusive, na leitura do nosso artigo 182, do nosso artigo 184, que quando tratando de função social urbana não atendida, os títulos da dívida pública eles são resgatáveis em 20 anos, em parcelas sucessivas iguais. Né? 20 anos não, desculpa. Urbana, 10 anos. Urbana, 10 anos. E aí eu até deixo aqui a leitura do artigo 182, parágrafo 4º. Agora, quando descumprimento de função social rural, o resgate se dará em 20 anos. 20 anos. Títulos da dívida agrária. A ideia do resgate é de transformar esses títulos, esses documentos públicos em espécie. Isso vai durar um tempo. Não é para a gente sentir pena do proprietário, porque ele teve tempo oportuno, teve a possibilidade de evitar esse transtorno. Tá? E aqui a gente está falando de desapropriação. Bizu, pintou desapropriação, sempre teremos indenização. Pintou desapropriação, sempre teremos indenização. Só que essa indenização, ela nem sempre será em dinheiro. Dinheiro nós teremos quando da supremacia do interesse público, afasta a negligência do proprietário. Mas quando do descumprimento de função social, essa indenização não se dará em dinheiro. Ela se dará em títulos da dívida pública ou agrária. Vai depender da propriedade. Mas a indenização ela é garantida. Por óbvio, você recebe esses títulos emitidos, né, pelo poder público, e aí você tem a necessidade do crivo do Poder Legislativo Federal, para tanto, previamente a essa desapropriação. Tudo bem? Só mais um detalhe. Tem muita gente que acaba lembrando de algo que a nossa Constituição apresenta lá no artigo 243. Eu também vou te mostrar o artigo 243, só para evitar um problema. Localize aí na sua Constituição, por gentileza, o artigo 243. O artigo 243, ele vai falar de um outro dado. Diz pra gente o seguinte, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, ou a exploração do trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário, e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. O cuidado que você tem que ter é que aqui você não está tratando de desapropriação. Aqui você está tratando de um outro instituto chamado expropriação. A expropriação, o poder público também busca retirar do indivíduo a propriedade. Só que aqui decorre de atividade criminosa. É a cultura ilegal de planta psicotrópica. É o exercício de trabalho escravo. Nesse caso não é uma desapropriação, é uma expropriação. Esse indivíduo perderá a propriedade sem nenhum tipo de indenização. Não confunda, tá? E um outro detalhe, orientação do Supremo Tribunal Federal. Ainda que a plantação seja uma parte pequena daquela propriedade, o Supremo Tribunal Federal entende que essa expropriação, a plantação, por exemplo, de cultura ilegal, de planta psicotrópica, tá? A expropriação, que é essa retirada sem indenização, se dará para toda a propriedade. O cara perde a propriedade inteira, ainda que ele tenha apenas uma plantação pequena daquilo que não presta. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, cuidado que expropriação, ou também chamar de confisco, expropriação confiscatória ou confisco, anota aí, artigo 243 da Constituição. Nós não temos indenização, mas nós não estamos tratando da mesma coisa que desapropriação. São institutos diferentes. Tranquilão? Beleza? Voltando para o nosso artigo 5º, isso aqui já está anotado.
printou a sua tela, fez a anotação. Voltando para o nosso artigo 5º, o inciso 25, ele volta a tratar de uma restrição à propriedade. Não deixa de ser, mas um pouco diferente da desapropriação e da expropriação. O inciso 25, ele nos contará recomendações sobre a requisição administrativa. Faça a leitura comigo. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. A diferença clássica da desapropriação para a requisição administrativa, deixa eu anotar isso aqui, artigo 5º, inciso 25, a chamada requisição administrativa. É que nesse caso, a pretensão do poder público não é tomar a propriedade. Aqui nós estamos tratando apenas do uso de propriedade particular. Aqui o poder público precisa apenas usar a propriedade particular. E justamente em decorrência de um iminente perigo público. Tá? Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer os nossos professores e a qualidade dos nossos serviços prestados. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional, que somente em 2022, eu já fui aprovado em 9 concursos públicos. É isso mesmo, estou aqui para te ajudar. Olha, se você fizer um investimento mínimo, 10 parcelinhas de R$30, exatamente isso, só isso, você vai ter acesso ao nosso curso completaço focado para o concurso da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu tenho certeza absoluta que este curso você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário para fazer uma excelente prova. Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Fique com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.